Vamos conversar sobre esse dia de hoje com Altamiro Borges, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. Tá passando frio, Miro, aí em São Paulo? Como que tá? Como você tá? Tá frio, tá frio, tá frio. Tá bom para ficar debaixo da coberta ou se não para tomar um conhaque, uma das duas. Eu tô aqui no interior de São Paulo, mas aqui também. Levantou chuvoso, continua chovendo, um tempo frio. E parece-me, agora eu quero ouvir a sua opinião, né, sobre o que está acontecendo hoje em todo o Brasil, principalmente como foi ali em Brasília pela manhã, né, parece que o clima também foi meio frio, eu achei assim, né, não sei se dá para dizer que flopou total, eu achei que tinha pouca gente, as imagens têm mostrado que não tem aquela massa, né, muita gente. O discurso de Bolsonaro, o grande destaque, pelo que eu vi, inclusive nas redes, essa parte do imbrochável, né? Tá todo mundo repercutindo que eles chamam atenção para o fato de ser imbrochável. Esse é o grande destaque, parece, desse discurso. Mas, enfim, como que você está encarando esse ato de Brasília pela manhã? Eu dei uma olhada agora nas imagens em São Paulo, ali na Avenida Paulista. Parece que tem uma movimentação, né? Pela manhã não tinha nada, mas agora, começo de tarde, parece que já tem um pouco mais de gente. E uma expectativa para o ato que vai acontecer na praia de Copacabana. Então, eu quero a sua avaliação sobre tudo isso. Me conta. Então, Thalita, vamos ver o final do dia, né? Porque eles jogaram muito peso em Copacabana, né? Em Copacabana é o grande esquema, Malafaia, todas essas igrejas evangélicas, né? Fez uma micareta militar, um monte de coisas, um monte de atividade de militares que seria o normal no 7 de setembro, desde da parte da manhã, né? Então vamos fazer, eu acho que é melhor esperar o final do dia para fazer um balanço. Eu fico ainda na dúvida de usar essa coisa de que flopou, né? A foto de Brasília que a Veja publicou é impressionante, é muita gente. Então vamos esperar terminar para ver o que dá. São 3 atividades, teve essa de manhã, lá na Esplanada, tem essa tarde que ele vai participar remotamente aqui em São Paulo e tem a do final da tarde, que é o grande evento lá no Rio de Janeiro. Copacabana estava meio agitadinha agora no início da tarde. Vamos ver. O que eu acho que essa coisa caracteriza é um crime eleitoral descarado. Sim. É um crime eleitoral que é preciso ter um monte de ação, todos os partidos entrarem com a ação, né, questionarem o Supremo Tribunal Federal, questionarem o Tribunal Federal Eleitoral, o Tribunal Eleitoral, questionando, porque é um crime descarado. É o uso de dinheiro público, né, até nos deslocamentos, palanques, é o uso de dinheiro público. Né? Precisamos ver, através, talvez, da LAI, da Lei de Acesso à Informação, quanto que se gastou nessa brincadeira do 7 de setembro. É uma fortuna que se gastou. Né? Uso de dinheiro público. Uso das Forças Armadas, é o Bolsonaro realmente transformar as Forças Armadas num brinquedinho dele. As Forças Armadas estão entrando num ridículo histórico. Depois de terem limpado um pouco sua imagem, depois da ditadura militar, terem ficado 30 anos na caserna quietinho, sujaram de vez a imagem. Né? O uso, essa cena dos paraquedistas no Rio de Janeiro, teve um tanque que encrencou também. Né? É ridículo, são cenas que vão para o mundo inteiro, né? Sendo usado, explorado pelo Bolsonaro, sequestrados pelo Bolsonaro. Ele mesmo diz, né, minhas Forças Armadas, meu exército, é dele, é brincadeirinha dele, né, com esses milicos ganhando fortuna, né? Ele alimenta esses milicos com fortuna, que eu digo Braga Neto. Então, é o uso de dinheiro da iniciativa privada, não como eleição. Você vê, tem vários relatos, ônibus e mais ônibus, é uma dinheirama gasta em ônibus. Teve um empresário falando, vem que o ônibus é muito bom, e ainda tem diária, todo mundo vai receber diária. É uma vergonha isso é crime eleitoral. Não, o TSE devia estar muito antenado nisso, o Alexandre de Moraes devia estar muito antenado, isso é crime eleitoral. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é isso, é um crime eleitoral explícito, para fazer uma micareta militar, miliciana, fardada, evangélica, desses lobistas da fé, não é evangélico do povo evangélico, é evangélico desses lobistas da fé. Uma vergonha isso que está ocorrendo, uma vergonha. Né? É um crime contra a democracia escancarado. Transformado em comício. Eu acho que o Bolsonaro tentou 2 objetivos, vamos ver no final da tarde se ele alcança os 2 objetivos. O objetivo é puramente eleitoral, você vê, é ataque ao Lula, né?
essa coisa de fazer comparação, o imbrochável, essa coisa ridícula, isso é que vai para o mundo, inclusive, é o imbrochável. Eles vão precisar traduzir, eles já tiveram dificuldade de traduzir no mundo o que era tchutchuca do Centrão, agora eles vão ter que traduzir o que é imbrochável, né? Que ele ficou puxando o couro, uma coisa patética, né? Uma coisa de macho besta, né? Então, palanque eleitoral, puro palanque eleitoral, você vê que ele evitou, mesmo no café da manhã ele fala em repetir 64, né? Mas ele evitou um ataque frontal ao Supremo e ao TSE, né? Mas discurso eleitoral puro. Depois, no comício, discurso eleitoral puro e essas cenas ridículas. Então, esse é um grande objetivo, munir a manada dele para os 25 dias que restam, né? É isso, é ração. Pessoal, é o seguinte, vamos trabalhar que sobram 25 dias, vamos trabalhar aí para ver se dá para virar. O que a gente fez até agora, nós não conseguimos virar o jogo. Olha que nós fizemos um monte de bondades eleitoreiras e não conseguimos virar o jogo. Então, vamos ver se agora a gente consegue ir para o segundo turno. Então, é palanque eleitoral, crime eleitoral e eu acho que é um ensaiozinho do que esses caras estão pensando para depois da eleição. Eu espero estar errado nisso, mas isso é preparando essa moçada, essa gadaiada, para questionar o resultado da eleição, né? Você vê, teve um cartaz aqui em São Paulo que chega a falar isso, né? Chega a falar Bolsonaro Trump, né? Lembrando o Capitólio, né? Esses caras estão querendo incentivar uma coisa de desacreditar o processo eleitoral brasileiro, no caso de derrota, e de já criar um clima de conflagração na posse e no início do próximo governo, né? O que o Aécio Neves tentou de forma isolada, que foi questionar o resultado da eleição, ele é um dos responsáveis pelo Brasil ter chegado nesse fundo do poço que chegou, com o fascismo, né? O Bolsonaro está fazendo com uma galera grande. É uma mobilização, Brasília. Teve uma mobilização. Talvez o termo flopou, né, tenha a ver com a história do seguinte: eles investiram muito pesado, foi muito dinheiro, né? Talvez tenha ficado abaixo do que eles queriam. Mas é isso, ele tem uma militância se preparando para coisas piores. Não foi o Dudu Bananinha, aquele que falou que era preciso estar com as armas na mão? Eles estão preparando para coisas piores. Me parece um pouco esse balanço. Vamos esperar o que vem aí por Copacabana no final da tarde.